Inicialmente, eu preciso falar algo sobre o Instituto de Física de São Carlos. O Instituto de Física de São Carlos é uma instituição que tem tido muita tradição na comunidade uspiana, na comunidade científica brasileira. Em particular na USP, apesar de ser uma instituição relativamente nova, com 20 anos, ela já tem um grande destaque entre grandes unidades. Então é importante destacar isso. O IFISC, o Instituto de Física de São Carlos, é uma instituição de referência que se insere na Universidade de São Paulo, que é também uma das principais universidades do país, que depois vou fazer alguns comentários sobre o destaque da Universidade de São Paulo na história do próprio país. E o destaque também nos seus egressos, aquelas pessoas que se formaram e que representam um grande destaque em desenvolvimento nacional. Okay? Mas, em particular, dentro dessa nova gestão do Instituto de Física de São Carlos, sob minha gestão, nós daremos grande atenção para o curso de graduação e o curso de pós-graduação do Instituto de Física de São Carlos, visando a seguinte meta: que nossos alunos, além da formação básica que eles têm, que já têm tido sucesso, onde eles podem ocupar espaços dentro da universidade ou de outras universidades no contexto brasileiro ou no exterior, que eles também possam ter perspectivas de trabalho fora da academia. Fora da academia, em particular, a vivência deles dentro de empresas, dentro de escolas, bancos, que a gente denomina de, com termo geral, setor produtivo. Para essa finalidade, nós teremos que discutir os cursos de graduação e pós, propondo aprimoramentos que sejam fundamentais para a gente que atinja essa meta, que é de extrema importância. Dessa forma, nós teríamos que procurar projetos de grande importância fora da academia, entrando em contato com grandes empresas do setor produtivo nacional e internacional, nesse caso incluo empresas multinacionais, de tal forma que a gente possa já oferecer aos nossos alunos em projetos conjuntos, Universidade, Instituto de Física de São Carlos e as empresas, projetos de iniciação científica, mestrado, doutorado e, melhor ainda, emprego, de tal modo que esses físicos que têm características especiais, muito bem reconhecidas pela sociedade, de um modo geral, agora possam contribuir também para a sociedade, atuando dentro de grandes empresas e participando do desenvolvimento tecnológico nacional. Então essa é uma meta importante, mas que envolve um esforço do próprio diretor para que essas colaborações com as empresas tenham sucesso, com forte participação de todos os docentes do Instituto de Física de São Carlos, preservando a pesquisa básica, que é o mais importante, porque sem pesquisa básica não existe pesquisa, desenvolvimento e inovação para o desenvolvimento nacional. Então, tendo essa perspectiva, é importante nós relembrarmos a importância da Universidade de São Paulo, onde o Instituto de Física de São Carlos está estabelecido. A Universidade de São Paulo, nesse ano, está completando 80 anos de idade, mas eu prefiro dizer que a Universidade de São Paulo nasceu a partir de um primeiro evento importante na história do país, que veio com a independência do Brasil. Quando Dom Pedro I declarou a independência do país, 5 anos depois ele criou 2 escolas de direito, uma em Olinda e outra em São Paulo, que é a nossa conhecida Escola de Direito do Largo de São Francisco. Essa universidade foi fundada em 11 de agosto de 1827, ou seja, a USP hoje tem praticamente 187 anos, considerando essa grande contribuição. Em particular, eu conto essa história para demonstrar qual é a importância dos egressos da Universidade de São Paulo para a história do país. Se você levar em consideração que as pessoas que foram formadas para conseguir administrar e conduzir o novo país que foi produzido com a independência do Brasil, em 60 anos, essa escola criou os principais escritores brasileiros, ela gerou a formação dos abolicionistas e também dos republicanos. Ou seja, em 60 anos, a ideia de Dom Pedro I de formar aquela classe intelectual brasileira simplesmente transformou o país, de um país independente, terminando a monarquia com uma consequência grave: o seu filho, Dom Pedro II, sendo exilado do país. Então esse é um primeiro momento interessante da Universidade de São Paulo, considerando nesse formato, e somente depois teve um grande passo, e sim aí, a fundação da Universidade de São Paulo. Na era Getúlio Vargas, nós tivemos a Revolução Constitucionalista no estado de São Paulo. O São Paulo saiu perdedor nessa disputa política com o
governo Vargas. No entanto, após a Revolução Constitucionalista, foi proposta, enfim, a Universidade de São Paulo, que foi fundada em 25 de janeiro de 1934. Ou seja, a Universidade de São Paulo completa 80 anos hoje. Ou seja, nós já tivemos dois eventos históricos importantes: a independência do país, a proclamação da República e a Revolução Constitucionalista, que aí sim cria a Universidade de São Paulo, tal como a gente a conhece hoje. E isso é fundamental, porque em toda essa história, incluindo também agora as universidades, as faculdades ou as escolas que já existiam anteriormente em nível superior, como a Escola Politécnica, a Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz de Piracicaba, a Faculdade de Medicina e outras grandes universidades, incluindo a Escola de Direito, se unem para fundar a Universidade de São Paulo. E dessa forma, a Universidade de São Paulo, ao longo de sua história, educou ou tem entre seus egressos da ordem de 10 presidentes do país, 20 governadores de estado, inúmeros escritores, uma gama enorme de pessoas de grande destaque na sociedade em todas as áreas de atuação, sem exceção praticamente. Isso é o que faz a Universidade de São Paulo ter o destaque que ela tem. Mas depois da fundação da Universidade de São Paulo, que já deu uma contribuição fantástica para o país, nós tivemos outro evento, que foi a Segunda Guerra Mundial, 1945, terminando. Após esse evento, Adhemar de Barros, quando candidato a governador, fazendo sua campanha, comentou o seu grande interesse em criar novos campi da Universidade de São Paulo no interior. Nosso deputado estadual Miguel Petrilli, de São Carlos, assimilou essa ideia e cumpriu a etapa, conseguindo convencer tanto a Universidade de São Paulo quanto a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para a criação dos campi do interior, sendo criados em Bauru, Ribeirão Preto e São Carlos. Nesse momento, então, eu paro de comentar de toda a Universidade de São Paulo e vou me focalizar um pouco no Instituto de Física de São Carlos, lembrando sempre que essa história é importante ser contada para demonstrar o valor que tem tanto o Instituto de Física de São Carlos inserido, que agora eu conto um pouco da história dele, quanto o próprio valor dos egressos que essa universidade tem e que todos participantes dessa universidade, seja professor, funcionário, aluno, tem que ter sempre em mente, porque é uma instituição de referência de âmbito nacional e de caráter histórico. Bem, então, em 1948 foram criados esses campi do interior. Em São Carlos, as atividades de construção dessa universidade logo após o decreto da Assembleia Legislativa, quando em 1950 praticamente tinha todas as atividades organizadas, porém em 52 a escola foi fundada, onde hoje se encontra a Coordenadoria de Divulgação Científica e Cultural, uma grande contribuição da Universidade de São Paulo para a sociedade são carlense, e com a criação da Escola de Engenharia de São Carlos, onde os físicos atuavam nessa escola como um departamento de física. Então tiveram essa convivência, e aí foi o primeiro passo importante do Instituto de Física de São Carlos ser diferente, que com a atuação do primeiro diretor da Escola de Engenharia de São Carlos, o professor Teodoreto Souto, engenheiro químico da Poli de São Paulo, ele quis constituir essa escola baseado em fazer tecnologia com o conhecimento fundamental das ciências. Isso foi um caráter importante, tanto é que ele acabou convidando como primeiros professores dois visionários, o professor Sérgio Mascarenhas, que criou uma revolução no conceito de como fazer física na cidade de São Carlos, uma cidade naquela época de quase nem 30 mil habitantes, conectada por terra em São Paulo, mas que conseguiu atrair pessoas desse porte, ainda bastante jovens, do Rio de Janeiro, São Paulo, de grandes cidades do país. Então, isso foi um convencimento importante do professor Teodoreto Souto, e que nesse departamento de física, as atividades de física já eram muito importantes. Porém, com a reforma da universidade, por volta do final da década de 60 ou início da década de 70, nós tivemos a criação de institutos dentro desse campus. Em particular, o Instituto de Física e Química de São Carlos, que manteve essa união até 1994. Então, essa história é importante, que eu tenho a USP, o Instituto de Física de São Carlos, dentro do contexto do gigantismo da Universidade de São Paulo, incluindo seus egressos e também os professores, que também têm um reconhecimento nacional.
nós, enfim, criamos uma comunidade física com uma genética muito diferenciada, que conviveu com a engenharia pensando em fazer tecnologia baseada na ciência básica e, posteriormente, a grande convivência por volta de 13 anos com os químicos. Enfim, em 1994, nós temos o Instituto de Física de São Carlos estabelecido, sempre lembrando que as nossas separações da Escola de Engenharia e da Química sempre foram de forma muito tranquila, agradável, tanto é que nossa colaboração com a Escola de Engenharia, o Instituto de Química e todas as outras unidades do campus são perfeitas e com grande integração. Então, enfim, chegamos no Instituto de Física de São Carlos, que é essa instituição que a gente comenta, que é de grande qualidade, que tem grande reconhecimento, tanto na sua graduação, na sua pós-graduação, que é praticamente o único programa de pós-graduação do país, com nota máxima desde quando foi fundado, ou seja, um aluno na pós-graduação, com uma instituição que só tira nota 10. O destaque em pesquisa, a comunidade são carlense conhece muito bem, e nós queremos agora aumentar muito as atividades de extensão, tal que como eu comentei no início da entrevista, onde a mudança no formato de educar nossos alunos de graduação e pós, de tal forma que eles possam contribuir para a sociedade. Num momento que eu diria histórico para o país também, porque nós precisamos passar por uma revolução industrial, e nesse momento a revolução industrial breca na falta de especialistas na área de tecnologia, principalmente engenheiros. E nesse momento nós temos vários físicos que poderiam estar contribuindo nessa área, e em conjunto com a Sociedade Brasileira de Física nós já fizemos um grande esforço para nos aproximarmos do setor produtivo brasileiro, de tal forma a discutir a contribuição da física para o desenvolvimento nacional. E o físico em particular, dentro da sua formação natural, ele já consegue trabalhar de forma multi e interdisciplinar. O IFISC é um exemplo disso. É uma instituição que contém professores onde, do conjunto total de professores, 30% deles não são físicos. Demonstra essa particularidade da nossa comunidade em atuar de forma multidisciplinar. Em particular, dentro do conjunto de professores que nós temos, também grande parte é estrangeira. Esse caráter multidisciplinar e multinacional, que também é muito importante. Então, com essa aproximação com a sociedade, essa procura de colaboração com o setor produtivo, vai permitir que nossos egressos tenham novas perspectivas de trabalho, que poderá, inclusive, estimulá-los a fazer o curso de física. Normalmente, quando o pai sabe que o filho vai fazer física, ele fala, mas você vai ser professor de física no colégio ou na universidade, não tem muita perspectiva. E no nosso conceito atual, a perspectiva que queremos colocar é que o aluno escolhendo física, ele pode sim sonhar em trabalhar em grandes empresas como Petrobras, como Mavale, e entre outras que eu não vou citar no momento, mas nós estamos fazendo grande aproximação. Desse modo, eu finalizo essa entrevista demonstrando que o IFISC faz parte de uma comunidade que é a Universidade de São Paulo, que é de grande expressão nacional, lidera todos os rankings nacionais e internacionais, quando nós nos limitamos à América Latina, Península Ibérica, e em outros contextos também de vários países da Europa, a Universidade de São Paulo supera, e eu acredito que com essa nova contribuição da minha gestão para a melhora da graduação, no sentido de se aproximar da sociedade, vai ser fantástica. Desse modo, eu só terminaria indicando mais uma particularidade do IFISC, que por ter essa característica, ele acabou gerando novas infraestruturas na cidade, tal como a grande participação para a fundação da Universidade Federal de São Carlos, a criação do Centro de Divulgação Científica e Cultural, a criação da própria Embrapa, Instrumentação Agropecuária, e isso traz para o Instituto sempre grande responsabilidade. Além do fato de, com o professor Silvio Goulart, termos conseguido participar na criação da Fundação Parktec, nós temos o professor Banhato, que coordena a agência USP de Inovação, que tem grande conexão com a agência de inovação do próprio Estado de São Paulo, conversando com Fiesp, Ciesp e assim por diante. E também não poderia citar a própria Opto, que ainda é um orgulho do Instituto de Física de São Carlos, e o fato de nós termos um hospital na cidade de São Carlos que leva o nome de um dos diretores do Instituto de Física de São Carlos, o professor Horácio Panecucci, pela sua grande
contribuição na área de geração de imagens por ressonância magnética nuclear. Okay. Professor Tito, eu agradeço a entrevista e quero deixar as portas abertas para a DBC para o senhor e para todo o Instituto. Okay. Agradeço o convite e também espero ter bastante contato com vocês no intuito de sempre oferecer o IFSC, de contribuir para o desenvolvimento da cidade, tal como eu comentei aqui. Nós precisamos nos aproximar da sociedade e São Carlos tem que divulgar essa experiência, porque São Carlos já convive com a aproximação do IFSC para o bem da sociedade. Jornal DBC Web.